velhos conhecidos, já se percebeu, será certamente uma conversa bastante, bastante simpática, porque é um setor em que, apesar de haver muita concorrência, toda a gente se conhece e a verdade é que o mercado tem estado a crescer bastante. Nuno, eu se calhar começava já aqui por si, teve o azar de ter ficado ao meu lado. Eles fugiram, na verdade. Eu sim. A Fine & Country Portugal instalou-se aqui há mais ou menos uma década. Acaba de assinalar essa década recentemente. Como é que é capaz de descrever este percurso desde que chegaram até agora e o que é que mudou de significativo na vossa forma de estar também aqui em Portugal? O mercado não era certamente o mesmo quando aqui chegaram? Não, não de todo. Isto é, já que estamos aqui, somos praticamente todos portugueses e conhecemos, nós temos uma questão que é engraçada, é que temos aquela memória de peixe. Isto é, lembrarmos... Temos o hábito de nos queixar e esquecer rapidamente. Esquecemos imediatamente o que é que se passou 2 dias antes. E há 10 anos atrás, eu diria 12, se vocês forem ver ao Google, há um programa, um telejornal da SIC, que mostra imagens de Lisboa em 2013, abandonada, em ruínas, e turistas a perguntar se Lisboa tinha sido bombardeada. Então, nós já nos esquecemos disto. Eu não estou a falar em 1973, não estou a falar... Estamos a falar da Baixa, que era um Estamos a falar da local Baixa de Lisboa, mais que ou não menos existia. esquecido e abandonado. E hoje já temos a lata de tentar proibir o Golden Visa, tentar proibir os estrangeiros, porque aquilo deveria ter gente a viver no centro, que nunca existiu desde os anos 70 até hoje, gente a viver no centro. Eram zonas de droga, zonas de prostituição e em ruínas. Agora temos muitos hotéis também, a verdade é essa. Deus queira. Temos mais gente a circular na Baixa, temos mais hotéis. É importante que nós saibamos, quando vamos falar e que estamos a falar do luxo, que há coisas que para se mexer nelas é preciso dinheiro. E esse dinheiro chegou, aparentemente está agora cá, interessado neste novo mercado que é Portugal. Como é que é o vosso negócio agora, uma década depois de se ter feito este trabalho também de reabilitação de algumas zonas, de promoção de outras, porque não é só um trabalho de reabilitação, o que é agora a vossa forma de estar e quem são os vossos clientes? Então, o mercado eu diria o mercado de luxo ou o mercado de estrangeiros, porque infelizmente nós não temos uma capacidade económica em Portugal capaz de estar nesse nível, mas Londres também não tem. Isto é, quem vive em Mayfair são pessoas com muito dinheiro e que a maioria não são ingleses. Portanto, é normal que em zonas prime a gente tenha que ter um mercado estrangeiro. Isto tem mudado e bastante. Eu recordo-me que em 2014, 2013, nós levámos com uma vaga de chineses e Golden Visa. Depois a seguir vieram turcos, porque tinham uns problemas na Turquia. Depois vieram os sul-africanos, que tinham problemas na África do Sul. Depois vieram os brasileiros, que também não gostavam. Uns não gostavam do Lula, os outros não gostavam do Bolsonaro. E assim, a pouco e pouco, neste momento, toda a gente ouve falar que estamos a ter americanos. Um novo mercado, é isso? Neste momento temos 2 novos ou 3 novos mercados. Recentemente tivemos os ucranianos e os russos que vinham para Portugal. Agora estamos a ter alguns israelitas e outras pessoas, até do Irão, que pensam que Portugal é um bom refúgio, americanos muito. Então, Portugal, efetivamente, desde 2013, 2012, e falo do Golden Visa e dos benefícios fiscais, Portugal pela primeira vez entrou no mercado internacional, porque é importante que nós saibamos a diferença. Antes de 2013, eu lembro-me, talvez, o Cliff Richard, que viveu no Algarve nos anos 60. Portanto, eu não me lembro de outro nome. Se alguém me souber outro nome que estava cá em Portugal antes de 2013, diga-me, que eu não me lembro. Então, Bonnie Tyler era o segundo que eu ia dizer. Eu estava à espera. Portanto, já são 2. Hoje em dia, não cabem nos dedos das mãos o número de nomes importantes que nós temos em Portugal. Isso é absolutamente decisivo para Portugal. Não há nada que eu mais me orgulhe de viajar, porque seja onde for no mundo, e dizerem que ouviram dizer que Portugal é um espetáculo e que querem investir em Portugal. Então, Helena, pela primeira vez. E
acompanha este setor há muitos anos, tem vindo esta evolução. Não tantos quanto o Nuno, não vou para os anos Obrigado. 60. Mas temos aqui experiências sólidas de longo conhecimento de um mercado que se transformou em absoluto. O que é que foi mais significativo nesta mudança? Foi a chegada destes investidores? Foi o próprio mecanismo de se criarem aqui alguma facilidade de investimento, por exemplo, com os Justos Gold? O que é que foi mais significativo nesta transformação? Acho que foi uma combinação, eu chamo-lhe o Perfect Storm, que é a combinação única de fatores que permitiu, no fundo, a reabilitação do país, e a começar por Lisboa. Por isso, o facto de termos falido teve esta fantástica consequência, que foi podermos liberalizar o mercado, e isso permitiu a entrada de capitais, sobretudo estrangeiros, e permitiu, no fundo, começarmos aqui um processo. Aquilo que eu gostava, se calhar, de focar é olharmos para a frente. Em vez de olharmos para trás, para os anos 60, é pensar o que é que nós temos que fazer hoje para que daqui a 20 anos estejamos aqui a conversar e a pensar que isto foi o princípio de um caminho e desse caminho só está a começar. Ou seja, quando nós falamos em termos de o impacto do luxo, ou deste vértice, desta pirâmide que é a apetência por Portugal, e o setor imobiliário tem um peso gigantesco na nossa economia, em conjunto com o setor do turismo, e não há turismo sem imobiliário. Por isso acho que estamos aqui com um fator crítico para o desenvolvimento do país e, no fundo, é uma aposta na qualidade acima da quantidade. Eu acho que isso é que é, em termos estratégicos, absolutamente crítico para o país, e pensar quais são as infraestruturas que têm que ser criadas para permitir focarmos neste topo da cadeia. E o que é que nós temos que fazer para captar? Não é só investimento, é os clientes que interessam, não é qualquer cliente. Ou seja, que é para daqui a 20 anos estamos aqui a ter a conversa a dizer, no fundo temos aqui uma panóplia de oferta, não só produto imobiliário no sentido mais estrito, ou seja, casas, apartamentos turísticos, hotéis, ou seja, toda esta componente que é aquilo que, no fundo, as pessoas estão à procura. Querem um sítio para viver, querem um sítio para investir, querem um sítio para passar férias. E Helena, quando olha para este futuro, o que é que sente que tem que ser prioritário no desenho de uma estratégia para captar este investimento? Bom, eu tinha uma lista longa, mas diria que o apoio em termos burocráticos é crítico, não é? Enfim, os promotores aqui da sala saberão melhor do que eu o que é que são os problemas com os licenciamentos, nem vou entrar por aí, mas claramente uma aposta na qualidade. Eu acho muito mais importante é pensar de uma forma estratégica quem é que queremos atrair. Não são as massas que olham para Portugal como sol e praia, o tradicional. Se calhar queremos ir para um turismo e um mercado residencial e turístico muito mais sofisticado em termos de procura e que permite distribuir os projetos residenciais de norte a sul, em vez de estarem todos focados no litoral e no Algarve, que é aquilo que tem sido tradicionalmente. Por isso, acho que é uma aposta clara em termos da qualidade da oferta que nós queremos ter e que devemos ter. E, enfim, modéstia à parte, temos dado aqui algum contributo através da nossa consultoria, que é trazer as marcas mais icónicas do mundo para virem assinar projetos esses. E, no fundo, põe Portugal no mapa, porque trazemos um projeto como a Missoni, que estávamos a falar há pouco, ou outras marcas icónicas que vão ser anunciadas agora nos próximos tempos, põe o país no mapa. Já lá vamos. Deixa-me perceber como é que o Sheraton também se tem ajustado neste mercado. O que é que mudou na vossa estratégia de captar não só o vosso cliente e responder agora aos desafios que este novo cliente traz? Como é que foi feito este processo de adaptação? Porque imagino que tenha havido aqui algum tipo também de mudança e ajustamento a esta nova exigência, provavelmente, e procura. Primeiro, só uma correção, é que o Sheraton é uma das nossas propriedades em Portugal. E o Sheraton, nós só adquirimos esta propriedade em 2016, quando estava falido, que era onde o Champalimau, que era o dono desta propriedade, e faliu e nós adquirimos do fundo. Mas nós já estamos em Portugal há mais de 30 anos. O nosso primeiro investimento foi o Pine Cliffs no Algarve,
que ainda hoje é o exemplo. É mais um exemplo, exatamente. Como é que funciona a componente imobiliária e a componente hoteleira e turística e como é que eles conseguem coexistir e conviver, acrescentando valor a ambas as partes. Mais fácil apresentá-lo como CEO da United Mas, Investments, não, que no fundo agrega todo este universo. Chamo a senhora de limpeza, senhor de limpeza também está bem, não há problema nenhum. Quiser. Não é por título. Eu só queria mencionar duas coisas, algumas coisas. Primeiro, fala-se do Golden Visa, e as desculpas foram arranjadas ou encontradas para desvalorizar ou justificar a componente negativa do Golden Visa. Eu vejo o Golden Visa, o maior componente positivo do Golden Visa foi a divulgação de Portugal. Right? Porque até, imagine, pode ter a melhor loja com o melhor produto no melhor centro comercial. Se ninguém souber que existe, ninguém vai lá. Não há footfall. Não há footfall, ninguém compra o seu produto. E o Golden Visa foi um componente e foi um processo, um programa que todo o mundo ficou a conhecer Portugal. Desde os Estados Unidos. E não é também. Está bem, foi numa altura difícil, foi um programa interessante. E em que não havia, de facto, investimento, o país atravessava por dificuldades financeiras? Investimento houve, não havia tanto, mas investimento houve, porque o nosso grupo é de Kuwait e investiu cá nos anos 1980 e tal. Por isso, investimento havia, não com a dimensão que houve. O que o Golden Visa veio fazer foi divulgar Portugal como o seu todo. E daí veio depois os chineses, depois veio agora os americanos, que somos como é que se chama? O Florida da Europa e tudo mais. Por isso, em termos do Golden Visa, se nós formos ver o que é que acrescentou, qual foi o maior valor que acrescentou a Portugal, até nem foi o investimento de 500 mil ou 300 mil que as pessoas vieram investir em real estate. Foi a divulgação e tudo o que trouxe em termos de pôr Portugal no mapa em vários países onde nós não existíamos para esses países. Estados Unidos, como um exemplo. A outra questão que nós temos é... Deixa-me então perguntar-lhe, começaram a ver esta vontade de oferecer maior qualidade e outro tipo de oferta antes do tempo, antes disto chegar como, de forma mais, de alguma maneira, de maior dimensão, porque estava-me a falar há bocadinho do Pine Cliffs, portanto, começaram a perceber que havia um potencial maior do país para atrair um novo tipo de cliente há mais tempo? Sim, claro que sim, só que não na dimensão que depois se realizou depois da divulgação e o Golden Visa. O Golden Visa trouxe muito mais atenção a Portugal. Uhum. Mas, em termos disso, também há outro componente que é o luxo. Okay? E quando nós falamos no Golden Visa e alguém veio e investiu 500 mil euros numa propriedade, isso não é luxo. Luxo é uma qualidade de vida, luxo é a soma de todas as partes. Não é só o empreendimento, não é só a parte da estrutura em si, mas os serviços, é um todo, não é só, olha, podes comprar uma unidade de 500 mil, agora 500 mil para Portugal, já é considerado luxo, por isso é luxo. Isso não é luxo, right? Luxo é a soma de todas as partes. Seguindo um bocadinho o que disse, em termos do futuro, só para terminar, e depois eu calmo, prometo. Seguindo um bocadinho a coisa. Portugal tem imensos desafios que até haver a coragem para resolver esses desafios, nós vamos andar sempre a patinar. E isso é a realidade. E não é só a parte burocrática, não é só a parte fiscal, que hoje é, amanhã não é, depois mudam os impostos, depois já não mudam os impostos, por isso, investe, não se sabe bem o que fazer. Mas já pensaram e já viram, e eu cheguei a semana passada do estrangeiro, já viram como é que está o nosso aeroporto? Como é que tu queres crescer luxo, como é que queres crescer imobiliário ou até turismo e o nosso aeroporto está assim? O nosso aeroporto não tem a capacidade para 30 milhões de passageiros que teve. E vai demorar pelo menos 10 a 12 anos para ter um novo aeroporto se a decisão fosse feita hoje. E eu dou o exemplo no Istanbul Airport, onde nós temos lá um hotel no aeroporto, onde esse hotel foi um PPP. Foram 5 dos maiores empreiteiros da Turquia, juntaram-se e fizeram um projeto público-privado. Demorou-lhes 10 anos a fazer. Por isso, aqui em Portugal, mesmo o governo tomando a decisão amanhã, quantos anos é que vai demorar para nós termos um aeroporto?
com estes hotéis novos e empreendimentos novos que se está a fazer e este dito objetivo para criar um produto de luxo, o que é que vai fazer? De onde é que vem? Vem de carro? A Vem do boa mar? notícia é que depois temos um bom cartão de visita depois deles passarem a parte do aeroporto dos turistas. Pois, mas é preciso eles passarem. É verdade, é verdade. António Ribeiro da Cunha, mas é um problema de 50 anos que certamente em pouco não se resolve. António Ribeiro da Cunha, explique-nos um pouco melhor o que é a MEL-RDC, porque é também uma nova forma que são os family offices que também estão a crescer neste novo mercado. Eu li a informação sobre vós que quando também surgiram, tinham muita ideia de ter entre 150 milhões, mais ou menos, para investir nos próximos 3 anos. Em que ponto é que está este vosso projeto de investimento? Como é que estão as coisas neste momento e como é que surge também esta nova área dentro de um setor onde já há muitos players? Isto é uma história esquisita. Eu sou administrador e acionista da Solvena, que foi fundada pelo meu avô, pelo Jorge de Melo. É o maior player do mundo de azeites e de óleo vegetal, ou é o maior player ibérico de óleo vegetal e o maior grupo embalador de azeite do mundo. Vende cerca Essa é a parte conhecida da história da conhecida, família, vende cerca não é? de 2 milhões de euros por ano de azeite. E há 1998, eu com 27 anos comecei a comprar uns prédios que remodelava em Lisboa, sozinho. A tal Lisboa já abandonada. Lisboa já... hiper abandonada. Cenário quase Guerra dos Balcãs. Lisboa era isso. Começou-me a correr bem e basicamente depois, através do Family Office da família, achámos que estávamos a ganhar know-how e tínhamos a capacidade de fazer isto de uma forma, não como um hobby, mas como uma parte de valorização do património da família e não do grupo. E assim foi. Neste momento temos 15 projetos em Lisboa, de média dimensão, vão dos 3.500 aos 8.000 metros. Lisboa não permite. Já ter um projeto de 8.000 metros em Lisboa, que é um edifício grande que vamos fazer atrás do CCB, é um milagre, porque Lisboa não tem essa dimensão. Lisboa é pequena em muitas coisas. Eu vou tentar ser o mais politicamente correto que conseguir, que não é uma coisa que me venha Isso naturalmente. não é necessariamente útil, portanto. Não é uma coisa que não me venha. Não é. E a nossa ideia, e aí falando um bocado de luxo, é estar num nicho de mercado que é um luxo que nós chamamos mais tradicional, mais old money, chamemos-lhe assim. Ou seja, eu quero muito mais ser um casaco de cachemir a nível imobiliário feito na Escócia do que uma t-shirt da Balmain. Quero que seja uma coisa que tenha ideia de durabilidade, coisas clássicas e de enorme qualidade. E é isso que nós tentamos desenhar no nosso projeto. Não temos a capacidade, porque não temos o capital, nem a matéria-prima, nem a cidade para fazer torres gigantes. Tenho pena, adorava um dia fazer um edifício com 60 andares, mas cá não é possível. E foi neste setor de mercado, de luxo e de nicho, e buscando o know-how que conseguíamos agregar, não é? Na pool de talento que íamos conseguindo agregar à nossa volta, que atuamos e temos corrido bem a vida. Fizemos um projeto grande, agora ali, que foi um quarteirão grande na Estrela, que comprámos ao governo inglês, que era o antigo hospital inglês, o antigo teatro dos Lisbon Players, todo aquele quarteirão, que fizemos uma parceria com a Câmara de Lisboa. Demorou só 10 anos. Mais rápido que o aeroporto, portanto. Mais rápido que o aeroporto. Mas é engraçado, e agora sendo politicamente incorreto, nós cedemos um lote a uma entidade pública, à Câmara, e nós desenvolvemos o resto do quarteirão. O resto do quarteirão está construído. A nossa parte, como iniciativa privada, está construída, vendida, já recebi o dinheiro, já paguei aos mediadores, aos empreiteiros, ao banco, já distribuí o dinheiro pelos acionistas, já fiz tudo. O Centro de Saúde de Campo de Ourique, que é feito pelo Estado, está nas fundações. Isso é a diferença, para não ser muito dogmático e não falar muito de política, isto é a diferença entre iniciativa privada e iniciativa pública. E eu acho que não há outra maneira de ver isto. Vamos voltar ao luxo.
E olhando para outras áreas de luxo e de possibilidade de crescimento, eu sei que estão concentrados em Lisboa, mas estão também a olhar para o litoral alentejano, é outra das áreas onde têm colocado algum foco do vosso interesse no desenvolvimento de projetos. Temos 2 projetos, um já posso falar, o outro ainda não. Temos 2 projetos na zona do Eixo com o Porto de Melides, uma zona que nós conhecíamos bem. Eu tenho lá casa há 25 anos e surgiu a oportunidade agora há pouco tempo de desenvolvermos 2 projetos lá. Vamos desenvolver um primeiro projeto em Melides de 16 casas e temos um segundo já mais perto da Comporta também para fazer, e queremos fazer uma coisa outra vez um bocadinho a ir buscar às raízes. Eu acho, por exemplo, acharia um crime um dia fazer-se um branded residence na Comporta. Nós temos Vamos ter aqui divergências, já Está estou a antever. Está tudo bem. Isto é uma provocação. Não é uma provocação. Acho que espetar uma marca na Comporta, quando nós temos um legacy tão grande de história, de tanta coisa para contar ali, se tivermos capacidade para contar, que é aí que eu acho que vai ser a nossa diferenciação. Por exemplo, o projeto que eu acho mais bem sucedido de hotelaria em Portugal, sem ser o Pine Cliffs e o Sheraton de Cascais, obviamente, é de longe, mas de longe, o São Lourenço do Barrocal. Pelo processo de recuperação e de manter a história associada. Você chega ao fim da tarde, montar a cavalo e tem bolo quente, parece estar em casa da sua avó. Isso é luxo. Te pergunto, para passar depois aqui à Helena, porque eu sei que a Helena foca-se bastante, queria falar um bocadinho também nesta área. Sente que se pode perder um pouco a história daquela zona com este tipo de associação de marcas que, pelo seu efeito internacional, onde é que vê isso? Onde é que vê que se possam perder as tradições? Ou a origem, ou a história? Acho que, nós muitas vezes, hoje em dia, quando descemos uma high street, descer uma high street em Londres ou em Varsóvia, hoje em dia é quase a mesma coisa, a nível de lojas. Está a ser quase um franchising, é isso? Vamos aqui à provocação, que eu agora quero ouvir a resposta da Helena, até porque Portugal, a verdade é que tem, pelo que eu percebi, 15 projetos de branded residence em pipeline, que estão em carteira. Isto é de facto um risco, como nos estava a dizer o António, ou de alguma maneira, o que é que vê que traz de positivo este tipo de projetos de branded residences, Helena? Antes de responder à pergunta, só para dizer que, ao contrário do António, eu comecei a minha atividade nesta área de consultoria especificamente focada em branded residences no Dubai. A fazer, cá está, prédios de 60 andares, por isso, António, quando quiseres... Isso funciona. E agora, então, deve estar uma altura ótima, porque, enfim, está tudo um bocadinho preocupado com o que se passa na zona, mas depois dessa experiência, começou há cerca de 8 anos atrás, no Dubai e no Egito, já fizemos vários projetos no Médio Oriente, começámos a ver o interesse a nascer em Portugal há cerca de 1 ano e meio, 2 anos, provavelmente. E com os promotores a apresentarem projetos muitíssimo interessantes, porque a base de um projeto Branded Residence tem que ser sempre um projeto que, na sua essência, já é muito bom, porque senão não passa o patamar de qualidade destas marcas icónicas com quem nós trabalhamos, e só para dar alguns nomes... muito bom, corre ou não o risco de apagar a história? Não, é sempre um acréscimo de valor, nunca apaga a história, e por isso é que eu não concordo contigo em relação à Comporta, ou em qualquer localização, porque um projeto para ser branded por uma marca icónica, como as marcas que nós trabalhamos, Aston Martin, Armani, Missoni, tem que a qualidade do projeto original, em termos de localização, em termos de arquitetura, em termos da dimensão das amenities, ou seja, este complemento, e concordo consigo, é a soma das peças, claramente, e aquilo que a marca traz, e tem que ser a marca certa para o projeto certo, não é só pôr um logo em cima da fachada de um edifício, isso não passa, isso não funciona. O que é que vê em Portugal nesse tipo de conceito daqui a uma década? Já fizemos a diferença face à década passada, se formos por essa via, o que é que imagina que possa acontecer em Portugal com a instalação de alguns projetos de branded residence e com algumas marcas surgirem associadas a esses projetos? Mais uma vez, voltando ao que estava a dizer logo no início, é um acréscimo de valor, ou seja, aquilo que as marcas trazem é a visibilidade,
que estas marcas internacionais, e no fundo, são selos de garantia e são selos de qualidade. Uma Armani vai assinar um projeto numa cidade como Lisboa, se esse projeto foi o melhor projeto da cidade, porque senão nem olha para ele. E eu digo isto com experiência direta, que já apresentámos várias alternativas, nenhuma delas passa este filtro de qualidade que estas supermarcas exigem. Por isso, o facto de termos um projeto Missoni, um projeto Aston Martin, um projeto Armani, significa que os projetos já são extraordinários e que é por isso que a marca decide entrar em colaboração com o promotor para acrescentar ainda a esse nível e ainda a essa história. Por isso, acredito que a Comporta é um destino. Aliás, o Six Senses é um ótimo exemplo. Vai acrescentar ao destino. Porquê? Porque o complemento... Ainda assim não é uma marca fora do setor. Porque a escolha do Six Senses tem tudo a ver com o próprio projeto e a própria localização. Deixa-me e ouvir ao Carlos Leal, que ele está a fazer muitas caretas. Eu quero perceber o que é que lhe vai na ideia de imaginar estas supermarcas entrarem na área e associarem-se a estes projetos Branded Residences. Tenho muita dificuldade em disfarçar. É ótimo isso. Mas eu não sei que eu concordo. Nós fizemos o nosso primeiro Branded Residence em Portugal em 2004. Quase que fomos para tribunal com o Sheraton. Não, 2004. 4, sim, tem razão. Quase fomos para tribunal com naquela altura, era o ITT Sheraton, que o Marriott ainda não tinha adquirido o Sheraton, simplesmente porque eles viam Branded Residence como uma ameaça a um hotel. Okay? Hoje, todas as marcas do mundo, hoteleiras, por exemplo, em Dubai, onde nós temos vários projetos, 2/3 dos novos projetos em Dubai são Branded Residence. Então vi aqui que pode também surgir um selo de qualidade adicional. Sim, mas let's go back. Por isso, há aqui duas questões em Branded Residence. Há o Branded Residence turístico, Hospitality, e isso é o hoteleiro, etc. Depois há o Branded Residence que se refere como, por exemplo, o Aston Martin Building em Miami, que é ao lado do nosso hotel em Miami, é uma localização fabulosa. Okay? E de onde é que eu discordo? É que a maior parte dessas marcas, e estamos neste momento a tomar posse do Versace Hotel em Dubai, okay, que faliu, que tem os residences ao lado, que também os proprietários estão todos lixados, desculpa a pressão, porque como o hotel faliu, ninguém está a prestar serviço às residências que eles gastaram fortunas para comprar, porque eram Versace. Okay? E de onde é que eu discordo? A maior parte destas marcas põe o nome só como uma fonte de receita alternativa para a marca. E pode ser uma coisa muito temporária que não traga valor. I promise you, Versace foi investir recebeu naquele hotel em Dubai, nunca aquela localização tinha mérito para ser um Versace, nunca a arquitetura tinha mérito para ser um Versace, e o Versace deu o nome simplesmente porque eles ganham entre 7,5% e 10% do valor de receita imobiliária da license fee. Puro, duro, commercial decision. Puro e duro. Então, e para quem tem que tomar uma decisão de se associar ou não uma marca nesses projetos, o que é de facto relevante em decidir associar-se? Como é que se toma a decisão de associo ou não associo? Isto traz-me valor ou não traz valor no longo prazo? Okay. O valor que traz é que, por exemplo, o Versace, e usando esse como exemplo, porque não é só tudo mau, o Versace, eles conseguiram vender um imobiliário, todas as unidades, 40% acima do preço de mercado. Okay? Simplesmente por causa de ser... É um win-win. Okay. Perde-se receita, ganha-se em valor de mercado. Se a sua estratégia de negócio e de empresa é quick in, quick out, entra, faz o projeto, vende, vai. Se isso aí, pouco interessa. Agora, se é o projeto, como os nossos projetos todos, nós ficamos, não há nenhum dos nossos projetos que nós fazemos onde não estamos lá. O Pine Club estamos lá há 30 anos, aqui estamos desde 2016, etc, etc, etc. Por isso, se o modelo do negócio é estar presente, dar a cara e daqui a 20 anos ainda estás, então aí eu procuro uma marca que seja sustentável. Não é uma marca de moda que hoje crias o Aston Martin Building in Miami, que amanhã gera história. Okay? So I will look for a marca que
é sustentável e que acrescenta valor não só ao proprietário, mas ao empreendimento em todo. Por exemplo, uma das marcas que nós usamos muito é o Dorchester. Dorchester, very well-known brand. Nós usamos o Dorchester no Médio Oriente e isso sim acrescenta valor. Entra dentro do Dorchester, está lá o Domen. A marca está lá registada é algo que significa qualidade por si próprio. Cultura, it's positioned. O Aston Martin, toda a gente sabe, o Aston Martin faz carros, man. That's what they do. They make cars, great cars. Mas that's... Não misturar as coisas. Deixem ver aqui ao Nuno, porque ele também... muito Pequeno curto, Helena, rebate. muito curto. Olá. Muito curto. Eu sabia porque é que ia estar ao lado de mim. Bring it on. Eu concordo consigo e acho que a Versace, então, é o exemplo crasso do que não fazer. Okay? Só para estarmos de acordo aqui. Agora, a parte fundamental é o projeto, o promotor e a marca. Tem que haver aqui uma sinergia e um triple win em termos do negócio. E o facto de haver exemplos como este da Versace é exatamente uma aprendizagem que todos os promotores e as próprias marcas que estão cá exatamente para evitar isto. Ninguém quer isto. A própria Versace não quer nada disto, como é evidente. A Versace Por também é uma isso, marca que tem já que mudou haver- muito ao longo dos anos também. Aliás, tem a sua nunca mais história e o seu fizeram peso. nenhum projeto exatamente por causa disto, não é? Foi desaparecendo. Helena, deixa-me ir isso. aqui ao Nuno, senão ele não consegue falar quase nada e vocês estão muito entusiasmados com as branded residences. Deixa-me ir aqui ao setor mais puro e duro das habitações e dos projetos que têm em comercialização, para perceber um pouco como é que tem evoluído o próprio mercado. Eu encontrava informações sobre os preços da habitação, daquele percentil que é o percentil com imóveis à venda mais caros no mercado, que tem vindo a crescer sustentadamente o valor dos imóveis, tendo subido 17% em média no ano 2024. Eu não vou confiar absolutamente neste número, é um número do idealista que parte dos seus próprios dados, portanto eu não tenho como verificar esta estruturação deste percentil. Ainda assim, quando olha para esta subida do mercado, continua a ser sustentável? Vê como um caminho nos próximos anos? Ou estamos aqui, se calhar, a entrar numa lógica mais de planalto? Não. Primeiro, sou mediador e por isso eu tenho que mediar entre estes três que estão, Sim, eu agradeço. espinhados e têm que... Mas se vocês pensarem um bocadinho, é tão bom a gente estar a ter esta conversa em que já se fala no Versace, já se fala em branded, em Portugal. É top só estarmos a falar disto e a discutir se deve ser branded com um hospitality, com um hotel, ou se deve ser branded só com uma marca. Já é top só esta conversa, porque... Oh, Nuno, então já vamos aos preços das casas. 5 Isso também anos vos atrás, ajuda a vender mais? Eu já vou, eu só queria explicar porque é que eles estão a discutir isto. É porque até hoje, eu lembro-me de começar no Chiado a 4.000 euros a metro quadrado e a saber que dali a 6 meses ia estar a 10. E os promotores dizerem, epá, Nuno, mas eu não consigo vender a 4, eu vou baixar para 3.900, e dizia, burro, sobe os preços, porque isto vai subir. E todos nós, em Portugal, temos uma conta na cabeça que é um dia que isto chegar a 10, explode, vai ser um planalto, e neste momento estamos a vender a 30.000 euros a metro quadrado. Eu já em 2008 vendi uma casa a 25.000 euros a metro quadrado, em 2008. Em 2008. Então, nós devemos saber uma coisa que é o que é prime location, o que é super prime location. Okay. Prime location pode ser, a gente pode dizer, o centro de Lisboa é prime. Mas a Avenida da Liberdade e um penthouse na Avenida da Liberdade tem que ser igual ao que seria em Paris, em Londres ou em Hong Kong. E essa organização de espacial também não mudou entre o prime e o super prime? Não, mantém-se estável? O super prime começa a ser aquele onde um milionário compra. E qual é o problema que estes senhores estão a sentir? É que para justificar... Nós, em Portugal, sempre fomos aldrabões, nós adoramos sardinhas e vinho tinto. E para nós vendemos prime location e vendemos 10.000 e a 20.000 euros a metro quadrado e só vendemos isto que eu vos vou dizer, que é localização e vista. A casa é igual. A casa de um milionário que está a comprar. Epá, tem a cozinha 1000. Vá lá, a cozinha 1000 já nem eu quero. Isto é... Nós continuamos a fazer a mesma coisa. Não há nada de luxo. A maioria de um verdadeiro cliente chega a uma casa nossa e diz assim, porra, já percebi, localização top, vista top, mas eu estou a pagar o quê? É este rodapé de madeira que há à balda, é estas portas de contraplacado?
Isto é, nós continuamos a construir mal. E como subimos de 10 mil para 30 mil euros o metro quadrado, há imensos promotores, imensas pessoas que estão a ter dificuldades em justificar ao cliente porque é que ele vai pagar tão caro. E é aqui que começam a aparecer os branded residences. É porque vai ser Versace ou porque vais ter um concierge. Eu estava a vender um empreendimento ali no Monte Estoril que tinha um concierge, a empregada vivia lá e se pudesse, sei lá, ela tinha um Mercedes que fazia parte do condomínio e se quisesse pedia a ele para lhe comprar cigarros. E o meu cliente, a primeira coisa que perguntou, disse: quanto é que eu vou pagar por isto? Eu não quero ter essa pessoa, não fumo, não quero que ele me vá comprar cigarros. E, portanto, isto é uma grande confusão, eu não quero ter nada. Portanto, as pessoas às vezes confundem ostentação e exagero com o que é luxo, o que é que a pessoa se sente bem, o que é que... Então, muitas vezes não é necessário inventar a roda. O que a Ana está a dizer tem toda a razão, que é... A Helena, desculpa. Que é... Não é preciso inventar a roda. Já existe nos outros países, se isto já funciona, se já há marcas que têm esta experiência e há pessoas que têm esta experiência, vamos seguir este caminho que vamos bem. Nós estamos a atrair, efetivamente, aquilo que eu só rezo a estes clientes milionários que nos compram aqui, em Cascais, na Comporta, é que eles nunca se lembrem de trabalhar. Prometo-vos, porque no primeiro dia que eles têm que ter uma reunião com a Segurança Social ou com o contabilista, desistem de Portugal e vão-se embora. Portanto, eu só lhes digo: epá, tens dinheiro, vive, continua a fazer o que estás a fazer e esquece. Mas, efetivamente, a gente deve pensar, porque há, e aqui, muita gente, e há muita gente em Portugal, que acredita que os preços estão impossíveis e que a culpa é dos estrangeiros. Não há nenhum estrangeiro a comprar em Odivelas. Prometo-vos. E em Odivelas também está caro. Foram duas coisas que não têm nada a ver uma coisa com a outra. E prometo-vos, toda a gente sabe, e vocês sabem, que o país só pode andar com investimento estrangeiro. E que o investimento estrangeiro normalmente só ocorre ou começa com a residência. Isto é, eu não vou investir na Estónia se nunca fui à Estónia. A primeira coisa, se eu for investir na Estónia, ou é um negócio da China, que não, hoje em dia no mundo já não há, ou eu tenho alguma ligação, sei lá, eu agora podia decidir ir viver para a Albânia, achava graça e investia uns dinheiros na Albânia e a partir daí ando para a frente. Então, o ter imobiliário de luxo e atrair estas pessoas para Portugal é decisivo para que eles depois façam os investimentos que são necessários. Portanto, estes senhores são o primeiro cartão de visita para depois quem vem e investe aqui e também para si, que Sem depois vai dúvida vender nenhuma. as casas. Para fecharmos, estamos mesmo em cima, Se eu é preciso com de um minuto a cada hospitality um. ou se é com branded, muito sinceramente, eu não estou nada preocupado, eu só quero que os clientes gostem, se sintam bem, porque há imensa gente que adora a Comporta por ser um sítio onde não tem brand e onde vai lá ao café e se diverte, mas também há na Comporta brand e também há na Comporta hospitality, em Cascais igual, e portanto, entre uma coisa e outra, uns gostam, outros não gostam, a coisa vai andando desde que a gente consiga, que o governo não estrague. Há muito cliente que gostaria de procurar a marca, mas não encontra cá. Isto é, não, Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Para fecharmos, muito rapidamente, quais são os maiores desafios que o setor cá enfrenta, apesar desta procura e da maior visibilidade que tem também para o exterior? Eu pedi rapidamente para seguirmos sem grandes dimensões para fecharmos o painel. Posso falar de política? Claro que sim. Ora bem, simples. É rezar a Deus que determinado partido nunca mais volte a tocar nas brincadeiras do governo. Medidas que não prejudiquem o setor do investimento. É só pedir ao governo e ao Estado que não complique. Isto é, que não estrague. Porque se deixarem a coisa correr, isto vai funcionar lindamente. Se vier o governo com espertezas chaloias de ir cobrar a este e àquele, porquê é que os franceses fugiram de França? Porquê é que os ingleses fogem de Inglaterra? Porquê é que toda a gente foge para todo o lado? É porque estão a ser extorquidos nos seus países. E a gente aqui deve-os receber de braços abertos, aproveitar o que temos, desde que não compliquem. E o António dizia com toda a razão. Se eu tenho um cliente que chega cá e me diz: Nuno, eu quero comprar este terreno e quero construir em um prédio, eu digo logo: mentirazinha, vou ficar aqui 4 anos a discutir com a CCDR e se tinha 2 portas ou se tem que ter bidé. E então, basicamente, desde que não compliquem e deixem o mercado funcionar, Portugal
Portugal tem um caminho brilhante pela frente para que sejamos todos felizes e haja de tudo. Helena, muito rapidamente, com os desafios que se sabe que existem lá fora, quais é que são aqueles que o mercado cai em frente? Desafios ou expectativas? Foco claramente na qualidade e começa com as infraestruturas, a questão do aeroporto, etc. E atrair as pessoas certas, ou seja, não interessa atrair 100 pessoas de um tipo, interessa se calhar atrair as 10 que depois criam emprego, investem, trazem as empresas, desenvolvem áreas de negócio e no fundo ter essa estratégia muitíssimo bem definida, aposta no topo da pirâmide da qualidade. Carlos Real, a sua aposta para os desafios e as oportunidades de investimento que existem cá? Eu vou um bocadinho com o Nuno, porque em termos de atrair e o mercado que se atrai, eu penso que há espaço para todos e é preciso essas pessoas no fundo da gama e no topo do pirâmide e no fundo do pirâmide é preciso todas essas pessoas para fazer o ecossistema funcionar. Mas eu acho que eu vou mais com o Nuno, eu penso que é a coragem política para tomar as decisões certas. Nós temos falta de mão de obra especializada em Portugal, temos problemas com as infraestruturas, temos problema com a instabilidade fiscal, hoje é, amanhã não é. Por isso, eu penso que é haver a coragem política para tomar uma decisão e seguir essa decisão e implementar leis que são execuíveis e que nos permitam trabalhar. Porque senão, eu digo, o nosso grupo, por exemplo, nós conseguimos ir investir o mesmo dinheiro em outros países, e estamos em Médio Oriente, no resto da Europa, nos Estados Unidos, onde nós conseguimos duplicar o nosso investimento num período de tempo, enquanto aqui em Coisa Portugal que aqui não acontece. ainda nem saí da cama, ainda nem acordei. António Ribeiro da Sim, não Cunha, para fecharmos. Estabilidade legislativa e fiscal, tirarem o estrangulamento fiscal sobre o setor, um edifício de classe média. No outro dia estive a fazer uma análise nos prédios que tinham sobrado da falência do Grupo Espírito Santo no Eiras Golf. E fiz o Excel daquilo, 43% da estrutura de custo de um edifício para a classe média é impostos. Da massa insolvente. Sim, é indiferente, eram uns lotes para a classe média, é indiferente. 43% da estrutura de custos de um edifício novo para a classe média, seja em Odivelas, na Amadora, naquele caso à frente do Tagus Parque, 43% era imposto. Era o IVA a 23, era o IMT, era a Trio, era o Isaltino, era o não sei o quê, era o não sei o quê. É verdade, não, são 43%. Pois é impossível. Isto não tem nada a ver com o senhor que comprou 2 apartamentos no Intercontinental, não tem nada a ver, não tem toda a... Isto não tem nada a ver. Inflação e uma estrutura fiscal assustadora. Por isso o que eu pedi é para não fazerem nada. Estejam sossegados, liberalizem, sejam mais liberais mas aí, falando de imobiliário, diferenciação. Nós não somos o Dubai, não queremos ser o Dubai, não queremos ser Marbella, nós temos que ser diferentes. Senão as pessoas vão para Marbella e para o Dubai, não vão para uma cópia. Ficou aqui um debate aceso e bastante inspirado e interessante também sobre o impacto do luxo no real estate. Obrigada, António Ribeiro da Cunha, Carlos Real, Helena Amaral Neto e Nuno Durão.